Fala aí, irmãos, Pai do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos tratar sobre esse tema, tá? Essa questão dos destemplados, ou para alguns, né, erroneamente chamados de desigrejados, apesar que sim, existe destemplados que estão sim desigrejados. E existe destemplados que não estão desigrejados, né? A gente sabe que tem pessoas que estão, né, frequentando um templo, uma denominação, mas já estão fora do corpo de Cristo, ou estão a ponto de serem vomitados, né? Então, assim, vamos lá, tá? Só a introdução já ficou claro, tá? Que existe uma diferença entre desigrejado e destemplado. Só que isso não é um aval, né, para você negar uma ordenança bíblica, né? A ordenança da palavra que haja uma congregação, né? Nosso próprio Mestre Jesus ensinou, né, uns como apóstolos, outros como pastores, mestres, né, doutores, profetas, né. A gente sabe que os discípulos, né, ainda mais, né, óbvio, né, os apóstolos, né, Paulo, Pedro, entre outros, né, a maioria das coisas que eles faziam, tá, óbvio que eu vou falar a maioria, não vou falar tudo, tá, porque eles eram humanos, tá, eles pecavam, obviamente não igual a nós, né, não tem como comparar, né, mas a maioria das coisas que eles faziam era de acordo com a vontade de Deus, com a direção de Deus, tá? Então, assim, eles tinham sim uma liderança, né? Um local de congregação, tá? Existia sim uma organização, uma liderança, é fato, tá? Não aos moldes das denominações atuais, isso é fato. Então, assim, o que acontece? Temos uns problemas aí, porque o fato é que tem que congregar. É uma ordenança bíblica, uma coisa sadia para o corpo de Cristo ter a comunhão, né? Você vai ver a ceia, né? O que acontecia na ceia? Tinha lá o banquete, né? Uma mesa, era cheia de comida, bebida, né? Então, assim, tanto é que o apóstolo teve que falar, né, com o pessoal: ó, se você está com fome, come em casa, porque o pessoal estava desesperado para comer, né? E a intenção não era só comer. Se é só comer, você só come em casa, né? Tem que deixar comida para os outros. Então, assim, né, existia uma organização ali, existia uma comunhão, tá? Tem que ter a comida sim, para festejar, para você celebrar, né? Inclusive, né, o ato simbólico memorial, conforme Jesus falou, né, do pão e do vinho, tá? O ato simbólico, tá, do pão, né, da uva, tá? É algo realmente, né, acontecia, né? A gente sabe que a ceia que acontece atualmente nos templos não está errada, tá, gente? Porque está cumprindo o propósito. Qual é o propósito? É fazer o memorial. Existe uma comunhão? Existe, mas é um momento, né, que é um copinho pequeno, é um pedacinho de pão pequeno, faz uma oração, tem um louvor, né, vão ali, né, se abraçam. Assim, existe sim uma comunhão, sim, só que é algo mais, uma coisa, entendi, não é como era na igreja primitiva. A igreja primitiva era algo, né, assim, mas a igreja não tem condição, né, de fazer um banquete, né, de botar um copão ali de um pedação de pão. Óbvio que tem condição, tem. É porque, né, mais, né, decidiram fazer dessa forma, né. Óbvio que realmente nem toda igreja teria uma condição dessa, né, se for muito pequena, né, dependendo da condição, né, mas dá para fazer sim, tá? Mas não tá errando, entendeu? O principal é o memorial, tá? Então, assim, vamos lá. Até que ficou claro que eles congregavam, tá? Então, assim, a pessoa que é contra o congregar, ela está sendo contra a palavra, tá? Só que aí qual é o outro problema? Como que você vai congregar em muitas denominações que estão cheias de heresias, tá? Cheias, tá? Então, assim, muitos escândalos, né? Não tem condições de uma pessoa congregar, a não ser que Deus dê uma direção para ela. Você vai congregar aqui, porque aqui eu vou te usar, né? Aqui você vai conseguir ajudar a salvar alguns do fogo, né? Ou quem sabe aqui, né, você vai ficar aqui realmente como uma testemunha de que eles não quiseram ouvir, mas, né, você é o sinal de que eu os alertei, né? Então, assim, existem vários propósitos, tá? Mas é óbvio que ninguém vai recomendar para alguém: puxa, fulano, congrega ali naquela igreja ali. Sabe aquela igreja que
que teve um monte de adultério, sabe aquela igreja que teve um monte de roubalheira? Pô, quem é que vai recomendar uma coisa dessa? Ninguém, né? Então, assim, né? Só que nem todas as denominações estão assim, tá? Nem todas, mas acontece, não. A questão é o seguinte, a liderança, ela tem que dar exemplo. Se algo aconteceu e não foi, né, da liderança, a liderança não encobriu, não encobertou, tá? A liderança trouxe uma correção, então a liderança não está errada, né? Você não tem como impedir dos outros pecar, né? Só que é o seguinte, quando é a própria liderança que está encobrindo, passando pano, né? Quando existe realmente uma corrupção ali, né? Então, assim, é complicado, né? As pessoas vão sair dali, né? As pessoas que são fracas na fé, que não estão firmadas na rocha que é Cristo, elas vão, né, desanimar, ficar incrédulas ou apostatar da fé, né? Então, assim, só que, cara, a ordenança bíblica continua, né, de ter a comunhão. A gente tem comunhão pela internet, temos os grupos de WhatsApp, Telegram, né, temos os canais aí no YouTube. Não deixa de ser uma comunhão, porém, existe um problema. Por quê? Porque no YouTube, né, muitos ajuntam mestres e doutores, né, que, cara, eles ensinam heresias piores do que as denominações. A denominação ensina, a heresia ensina muita, tá? Só que, cara, ali tem um arroz e feijão. Só que o problema é que quando o pessoal sai, né, da denominação, aí escolhe, vou escolher o canal tal para ser meu pastor, né? Aí que tá o problema. Aí esse canal tal vai te ensinar umas coisas que não são heresias, que as denominações não ensinam. Você vai ficar impressionado. Aí esse canal vai te ensinar um monte de heresia, ou talvez não um monte, mas algumas que são heresias, né, muito perigosas, heresias assim, de perdição, né? E aí? Então faz as contas, né? Era melhor ter ficado congregando na denominação física do que ter juntado um monte de pastor de YouTube, né? Então, assim, cara, é uma situação que tem que ter uma sabedoria. Você tem que pedir uma direção a Deus. Você não pode, se você está com aquele estado, eu vou falar a expressão espírito, mas não que você está com um espírito de rebeldia, tem um demônio de rebeldia, não. Se você está com aquele estado, tá, de estar revoltado, né, de estar com a raiz, né, de amargura, a palavra de Deus fala, né, que a raiz de amargura, né, ela é algo muito perigoso, né, a gente priva a gente da graça de Deus, né, porque a pessoa está amarga, a pessoa não quer perdoar, e quem não perdoa não merece, né, não que a gente mereça, mas quem não perdoa, né, como que Deus vai perdoar a gente, né, se Deus tem que aturar os nossos, tem que aturar não, né, mas pela graça e misericórdia Ele perdoa o nosso pecado todos os dias. Então, né, a gente tem que seguir o exemplo, né, como Jesus falou, né, perdoai as nossas ofensas, assim como ter perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, assim, muitas pessoas que estão destempladas, elas são pessoas revoltadas, amarguradas, tá? E elas têm a razão de ter a revolta. Óbvio, você tem que se revoltar contra o pecado, contra a iniquidade, sim. Agora, o problema é quando você não sabe discernir e você acaba se revoltando, né, alimentando aquele sentimento e você fica ali contra aquela pessoa, você não perdoa, né, você fica fazendo mal para você mesmo, né, enquanto uma atitude de uma pessoa sábia, né, o que ela faria? Ela ia se revoltar, que absurdo, né, eu não aceito isso, a liderança está errada e a palavra de Deus diz isso e acabou, vou estar saindo mesmo, né, deixo o meu aviso antes, né, sacudo a poeira dos pés e saio, né, você fica ali indignado, mas você perdoou, pronto, você não vai ficar com aquilo na sua cabeça. Agora o problema é quando você fica com aquilo ali alimentando, né, aquele sentimento. Então, assim, né, a palavra, eu repito isso muito, né, o meu povo parece falta de conhecimento, porque uma vez rejeitaram o conhecimento. Então, assim, o que é o conhecimento? Rejeitaram a escola de teologia? Não. Rejeitaram, olha só, aqui tem 2 Bíblias física e tem 2 Bíblias aqui digital, tá? Então, assim, o conhecimento, olha, né, como tá fácil. Aí eu estudo, né, estudei muito, né, ainda estudo, tá? Confesso que eu não tenho pegado muito a Bíblia para estar lendo ali, gastando ali, né, minutos ali, tá? Confesso, tem que voltar a fazer isso, tá? Porque quem acha, né, que sabe, né, cuidado, né,
cuidado para que não caia, que ele está de pé. E tem que sempre estar relembrando a palavra, mas né, eu ouço pregações, né, então as pregações vai relembrando, né, você conversa com os irmãos, né, mas é bom sim, tem que fazer, tirar todo dia ali um tempo ali para estar lendo, mesmo que quantas vezes através disso veio esclarecimentos, né, revelações, né. Então assim, a gente não tem desculpa, o conhecimento está acessível a nós, tá? Então assim, por que eu consigo ensinar muitas coisas? Porque Deus, tá, me usa. Mas por que ele me usa? Porque, gente, é uma coisa clara, né? Aquele que busca, acha. Eu poderia não saber de nada, Deus lá me usar? Sim, poderia. Só que Deus, ele deu uma ordem para buscar, tá? Então assim, a gente tem que analisar as escrituras. Jesus falou, né, que nelas contém, né, a vida eterna, analisar as escrituras. Então assim, a gente vai sabendo as coisas, vai aprendendo, vai conseguindo ensinar conforme a gente vai buscando, tá, com a direção de Deus, tá, e com honestidade na hora da leitura. Senão você ensina um monte de heresia, né? Então assim, eu sinceramente, eu não posso afirmar que eu prego 100% certinho. Sinceramente, eu não tenho essa... Tem pessoa que até consegue, né, afirmar isso, eu não consigo, tá? Porém, eu não estou passando pano defendendo pregar heresia. Na verdade, eu combato a heresia. Agora, se em algum momento, alguma coisa que eu preguei, né, for heresia, né, cara, eu vou ter que me retratar, entendeu? Só que assim, cara, teve, né, por exemplo, questão de Apocalipse, né? Óbvio, isso é fato, o pós-tribulacionismo é a visão correta. Porém, dentro do pós-tribulacionismo existe divergência. Ou seja, mesmo que eu pregue pós-tribulacionismo, eu posso estar pregando alguma heresia, porque existe as divergências no próprio pós-tribulacionismo, tá entendendo? Então assim, se chega um momento aqui, descobrir que essa parte aqui do pós-tribulacionismo está errada, essa parte aqui, essa visão pós-tribulacionista está errada, mas aqui é correta essa, né? Ou então essa aqui que Deus, né, me revelou na palavra, né? Então assim, vou ter que vir me retratar, entendeu? Então assim, a gente tem que ter essa consciência. Então, o que fazer então? Né? Porque se tem perigo tá em denominação, e mais ainda tá, né, fora da denominação, o que fazer então? É você pedir a direção de Deus, tá? Deus pode, né, óbvio, né? Deus ele vai direcionar você, mas como que Deus vai me direcionar? Eu vou ouvir uma voz, vou ter um sonho, né, vai vir um anjo, não sei exatamente que forma Deus vai fazer, né? Mas se você tem intimidade com Deus, né, tem discernimento, você vai saber identificar se aquilo é de Deus ou se não é, tá? E se você não tiver certeza, muitas vezes você vai ter que dar um passo, né, e vai ter que arriscar, né? Tipo assim, pô, será que Deus, será que é isso mesmo? Essa denominação? Cara, custa, você vai lá ver como é, né, conversa ali, né, faz um gabinete, sei lá, né? Tem coisa que você vai ter que tolerar, você não vai achando que você vai entrar no gabinete e você vai concordar com tudo, né? Fica ali, entendeu? Vai congregando, né? Você vê que a coisa não tá dando mais, você vê que, então, o que você faz? Você vai meter o pé? Não, você vai chegar e falar, ó, tô saindo por causa disso, né? Você explica o motivo ao pastor ali, né? E fica como alerta para ele. Aí cabe ele dar ouvido ou não dar ouvido. Aí te pergunto, você saiu, tá, entrou, saiu. Mas não valeu a pena, porque você pelo menos você viu o que estava de errado ali. E você trouxe essa alerta à liderança, tá? E agora a decisão da liderança. Ou seja, você foi usado por Deus sem perceber. Você foi usado por Deus para trazer um alerta àquela liderança. Você está entendendo? Então, assim, será que não é um egoísmo nosso a gente, né, não querer congregar? É óbvio que eu não vou recomendar você congregar numa denominação que explicitamente está explorando a fé, né? Ali você pode até ir lá, vai lá, fala diretamente com a liderança, se você ter acesso, né? Então, assim, né, gente, mas é necessário congregar, só que eu confesso que está cada vez mais difícil congregar. Sim, está cada vez mais difícil, tá? Mas ainda é possível, ainda é. Óbvio, vai chegar um momento que não vai ter como. Nesse sentido, né, de você estar num templo ali,
Ao decorrer das coisas, gente, início das dores, dependendo, né, do nível, atividade que tiver, grande tribulação, então como você vai congregar, né? A gente vai ter que estar clandestinamente, né, congregando, né, junto ali, né, em algum esconderijo, no mato, né? A palavra cita o deserto, onde durante Deus vai guardar o seu povo durante 1260 dias, né? Então assim, tá? Então a gente precisa ter esse entendimento. Estou tentando ser o mais transparente possível, tá? O mais honesto possível, tá? A gente, mesmo eu sendo uma pessoa honesta, né? A gente sabe que o nosso coração é enganoso, então a gente tem que estar todo momento, né, nos vigiando para ver se a gente está agindo com honestidade ou não, né? Porque a nossa carne, ela tiver a oportunidade para tentar dar um jeitinho, ela vai tentar. Então a gente tem que estar, né, cada momento, né? É uma luta constantemente, né? Então assim, é muito importante congregar, tá? Então assim, quais os motivos assim, né, que eu recomendaria, tá, você não congregar, tá? Cara, se você vê que é uma igreja que ela vive na exploração, só pede, só pede, só pede, só pede, só pede, tá? Você não precisa de uma direção de Deus para você ficar lá ou não. Tá na cara que não, a não ser que o próprio Deus, né, ele vem com uma, né, ele venha e te explica, ó, você vai estar ali porque ele disse que é para você ficar. Qual o motivo? Vamos supor que ele não disse. Cara, o motivo é bom, mesmo que você não entenda. Então você vai estar lá, quem sabe, simplesmente para ver aquela situação toda, chegar um momento que você vai trazer uma mensagem de confronto e cabe aquela liderança, né, acatar, né, se arrependeu ou não. Você sacode por dos pés, tá? Então assim, né, tá claro, né, gente? Então assim, sabe, teve muitas coisas boas na minha vida através de estar congregando, né? Teve situações agradáveis? Teve, entendeu? E quem está congregando tem que vigiar muito, tá? Você que é casado ou que namora, né? Você que, sabe, você tem que tomar cuidado. Você não pode deixar a sua esposa ou o seu esposo, né, solta aí com qualquer um, tá? Você tem que, não é ficar neurótico, mas do jeito que a coisa, você viu os escândalos que teve aí, então você tem que ficar pensando, puxa, é bem capaz de fulano é tentar, né, causar um problema no meu casamento. Ah, mas fulano faria isso, você tem que, né, ficar neurótico, tá? Você não vai ficar neurótico, mas você tem que entender que é algo possível, tá? É algo possível, tá? Então assim, você tem que tomar as medidas necessárias para evitar isso, uma questão de lógica, né? Então assim, né? Ah, fulano, né? É obreiro, aí vive junto para tudo que é lado, visitando não, né? Tem igreja que ela já tem até o princípio de quê, né? Os obreiros que vão visitar a casa não pode visitar um obreiro masculino e uma feminina, justamente para evitar essa questão, né? A não ser se for casal. Então é uma igreja que já tem uma atitude sábia em relação a essa questão dos obreiros, tá? Justamente para evitar essa situação. Agora, tem igreja que talvez não haja assim, e talvez não seja por mal, mas é uma falta de vigilância que pode acabar causando algum problema por causa dessa falta de vigilância, né? Então assim, gente, você tem que estar ligado em um monte de coisa, né? Quem são as amizades que você vai fazer ali naquela congregação, né? Ah, mas a amizade deu bom no começo, mas você tem que estar vigilante, né? Lá na frente der ruim, né? Então assim, não é ficar neurótico, tá? Isso não é só para quem está congregando, só para quem também tá. Você tem que vigiar muito mais ainda quando você não está congregando, você está destemplado. A vigilância é muito maior, porque o que tem por aí de canal ensinando heresia é terrível. Você vai ver um vídeo maravilhoso, daqui a pouco tu vê o outro, heresia. Ou então você vê um vídeo, caraca, né, tá indo bem, daqui a pouco solta uma heresia aqui, daqui a pouco volta, falar a verdade, daqui a pouco solta outra heresia. Então tem canais aí que você tem que peneirar muito, que é melhor você nem consumir o conteúdo. Tem canais aí que eu tenho que ver de vez em quando, só quando é um vídeo específico, né? Então assim, acho que a gente tem que ficar nessa estratégia aí. Então você vê que o vigiar, ele é muito maior quando você está destemplado, tá? Quando você está, né, num templo, você vai ter que vigiar, mas é menor. Menor não significa ser que tá pouquinha coisa, tá? Vai ter que vigiar muito,
Mas para quem está destemplado, você vai ter que vigiar muito mais. Então, assim, a conclusão, gente, é que tem que congregar. Se possível, tem que congregar. Se Deus não te deu a direção, Deus te deu a direção que não é, né? Você viu que não está sendo possível na sua região, sei lá, né? Você tentou, se esforçou, viu que não está dando, tudo bem, entendeu? Você continua fazendo parte do corpo de Cristo, tá? Você não está desigrejado, tá? Agora, você parar de congregar e falar mal, falar que todas as denominações não prestam, falar que só tem ladrão, só tem prostituição, né? Você falar que está tudo corrompido, você, né? Aí você tá o quê? Você tá num estado, tá, de amargura, você tá negando o corpo de Cristo, tá? Porque você tá querendo dizer, o corpo de Cristo sou eu. Eu sou o braço, eu sou a mão, eu sou tudo. Só não sou cabeça, né? Porque, então assim, você está se colocando num lugar, né? Que Cristo morreu só por você, né? E só tem você, só você presta, que você é o último, né? Que não se dobrou a Baal, né? Então assim, você não pode agir dessa forma, entendeu? Tem canais aí que acompanham, eu vou citar o canal do Neemias, cara. Ele faz um trabalho muito bom combatendo a nova era. Um trabalho muito bom ensinando sobre, né, questões apocalípticas, né? Só que ele faz um desserviço muito grande, né, ao, né, falar mal da ceia, né, aquela questão do nome, né? Então assim, tem um canal, por exemplo, o canal do Gustavo, né, Preto Latino, né, 4 USA Florida, um canal muito bom também. É um canal que ele não usa pronúncia, né, Jesus, né? Mas ele, tipo assim, ele não implica. Ele não usa, mas ele não implica. Ele bota várias vezes louvores ali, né? Que tá ali, Jesus, tá falando de Jesus e tal. Então, tipo assim, né? Porque ele é um cara que ele tem entendimento, né? Tanto é que ele recentemente teve uma live dele hoje, né? Ele comentou que ele estava congregando, chegou a visitar uma igreja, né? Porque a esposa dele pediu, né? Então assim, cara, é um cara que, tipo assim, se ele tiver que um dia congregar numa denominação e ver que ali, sei lá, e ver que Deus deu direção para ele estar ali, sabe? Deus tocou nele, foi Deus tocou, não foi musiquinha, não foi pastor, tá? Entendeu? Realmente Deus, independente da música, com música, se Deus falar, tocou, Deus falou, Deus bradou, cara, e pode ter certeza, eu tenho certeza que ele vai ficar, ele não vai resistir, que ele vai ficar, ele vai entender que foi a direção do Altíssimo para ele. Tá? Então assim, cara, e assim, gente, é isso, gente, entendeu? A reflexão é essa, fiquem todos na paz de Jesus, graças a Deus, amém.